Olá, muito bom dia no horário combinado. Estamos aqui todos juntos. É um enorme prazer e uma grata satisfação estar com vocês e um prazer enorme de vermos cada vez mais esta nossa comunidade a crescer. Bom, mas indo àquilo que é o nosso tema, e o nosso tema hoje é a Lei de Mediação Brasileira e este quinto ano em que nos encontramos dela. E em relação à questão de 5 anos e do quinto ano, eu desde já quero começar por partilhar aqui eu diria um preciosismo, mas que é um preciosismo da minha atuação e da minha atividade jurídica. É um preciosismo legal, mas sendo a minha origem do direito e tendo não só exercido a advocacia e também tendo exercido a magistratura, entendo que é aqui uma obrigação não só legal, mas também moral, ética e deontológica de partilhar convosco desde já aqui a reflexão sobre 3 datas em relação à lei de mediação que nós precisamos de terem atenção. De facto, a lei de mediação, ela consta dela, que é a lei 13.140 de 26 de 6 de 2015. Mas aquilo que acontece é que esta lei ela foi publicada no Diário Oficial da União no dia 29 de 6 de 2015. Então já temos aqui 2 datas, 26 de 6, 29 de 9. E depois ainda vamos encontrar a terceira data, que é a data da sua entrada em vigor, que resulta da própria lei, que ela entra em vigor 180 dias depois da sua publicação. Ou seja, se nós considerarmos a data da publicação, porque aquilo que a lei refere são 180 dias após a sua publicação e não 180 dias após a data que consta da lei. E por conta dessa situação, partindo então desta segunda data, 29 de 6, nós vamos ter que a lei de mediação entrou efetivamente em vigor, isto é, passou a produzir os seus efeitos a partir de 26 de dezembro de 2015. Porquê que é importante nós entendermos estas datas e porquê que é importante nós interiorizarmos o que é que elas significam? Porque para analisarmos o e agora, nós precisamos de saber exatamente onde estamos. A legislação brasileira, e em particular a Lei 13.140, ela veio dispor sobre a mediação entre particulares e também, como óbvio, como meio, como forma, como processo de solução de controvérsias e também sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública, além de alterar algumas leis em vigor na altura e de revogar outras. Mas o que é de facto muito importante de nós relembrarmos agora é que essa reforma do judiciário que aconteceu em 2015, ela efetivamente institucionalizou no Brasil a cultura da resolução de conflitos pelo diálogo dentro e fora do judiciário. E por conta disso, quando nós falamos do quinto ano da Lei de Mediação Brasileira, estamos a falar da institucionalização e da legalização deste processo de mediação. E aí impõe também nós resgatarmos aqui um pouco a memória e entendermos quais foram as motivações na altura, em 2015, que motivaram esta reforma do judiciário. E aí nós encontramos não só a questão da necessidade de um maior acesso à justiça, a tal chamada ordem jurídica justa do nosso querido professor Kazu Watanabe, aquilo que é também uma preocupação, um cuidado e uma necessidade para alcançar uma maior economia, e aí não só uma maior economia para o cidadão, no sentido de que o acesso a essa justiça, a essa ordem jurídica justa, ela fosse mais acessível, mas também em relação a essa maior economia com o Estado, isto é, que a máquina do judiciário também ela tivesse aí uma melhor gestão daquilo que são os seus custos,
custos administrativos, custos processuais, custos com toda essa máquina. Outra das motivações que na altura foi apresentada foi a possibilidade de disponibilizar uma maior agilidade e maior rapidez ao acesso à justiça. E por conta disso, com esta reforma do judiciário, traz aqui a promessa de que em 60 dias as controvérsias serão possíveis de ser resolvidas por via dessa forma autocompositiva que é o processo de mediação, em vez da média adversarial que na altura foi apresentada como tendo ou rondando cerca de 10 anos. E ainda uma outra motivação da reforma do judiciário na altura também foi trazer para os intervenientes, para os utilizadores, para os utentes, um método mais satisfatório, onde eles efetivamente conseguem chegar a um consenso, à construção e à resolução dos seus conflitos por via da autonomia. Em relação já falámos desta questão das motivações, digamos assim, e aí importa nós resgatarmos e entendermos que e como esta lei 13.140 ela foi não só tão bem elaborada, como ela traz connosco também uma proposta muito completa. Em primeiro lugar, ela começa por trazer o que é mediação. Não só o que é mediação dentro do judiciário, mas também o que é mediação fora do judiciário. Ela permite-nos entender que existe a mediação extrajudicial ou privada, quer através de câmaras, quer através de profissionais autónomos ou ad hoc, mas também a mediação dentro do judiciário no sentido de uma mediação processual e uma mediação pré-processual. Para além disso, esta lei ela traz-nos aqui não só orientadores, mas ela traz-nos uma abertura enorme sobre a mediação pelo poder público e essa possibilidade entre pessoas jurídicas de direito público e entre pessoas jurídicas de direito público e privado. E com isso, nós trazemos aqui também uma novidade e além de uma novidade, uma preocupação efetiva desta reforma do judiciário de dar resposta ao próprio poder público. Para além disso, ainda a preocupação de que os mediadores, quem pode ser mediador, e aí a lei também é bem clara sobre quem pode ser mediador dentro do judiciário e fora do judiciário, e ela traz-nos desde logo a questão da remuneração devida por esses profissionais. Tudo isso consta desta lei. Ali nós também entendemos quando cabe a utilização da mediação, e aqui mais uma vez a lei ela traz-nos uma abertura muito grande para o direito, quando ela assume e reconhece que não só os direitos disponíveis, mas também os direitos indisponíveis, desde que transacionáveis, eles podem ser objeto de mediação. O que vai alterar é o procedimento, porque nos direitos indisponíveis precisamos da oitiva do MP e da homologação judicial, e também a questão de onde e como pode ser realizada, dentro das especificidades de quando ela ocorre dentro do judiciário ou fora do judiciário. E algo que não poderia deixar de ser colocado, registrado e regulamentado, que diz respeito à questão da obrigatoriedade dos advogados ou defensores públicos no processo de mediação, havendo regras para quando o processo ocorre dentro do judiciário e quando ele ocorre fora do judiciário. Temos por isso aqui uma lei, um ordenamento jurídico que ele não só é de facto muito completo, como ele é arrojado e ele também foi muito inovador. Eu diria e destacaria aqui para vocês algumas das principais novidades que esta lei trouxe para aquilo que são as relações que nós temos e que precisamos de resolver quando existem e quando surgem conflitos, que, como sabemos,
fazem parte da inter-relação. Isto é, o conflito é algo que é inevitável, o conflito é algo que acontece sempre. Aquilo que nós não sabemos é quando ele vai acontecer e qual o grau com que ele vai surgir. Mas que ele vai aparecer, isso é uma constatação, isso é uma realidade, isso nós sabemos e temos certeza de que ocorre. Bom, então, quais são essas principais novidades, Dulce? Eu diria, em primeiro lugar, a questão da integração na lei de mediação de um capítulo inteiro, desde o artigo 32 ao artigo 45, sobre mediação pelo poder público, que, como sabemos, e são dados do próprio CNJ, em 2015 era responsável por cerca de 51% dos processos judiciais. Portanto, isto são dados de 2015. E é aqui a possibilidade de, atendendo ao dogma que também nós sabemos que existe, de que o poder público ele é obrigado a processar e a recorrer, sobretudo, começarmos a alterar esse mindset também do poder público na lógica e no sentido de possibilitar a criação de centrais de mediação, com certeza e também, óbvio, com respeito à defesa do interesse público, mas onde a transação ela é possível, para que o poder público, não só a União, os Estados, prefeituras, órgãos da administração indireta, entre si e com particulares, possam, de facto, resolver com maior agilidade, com maior eficácia, com maior eficiência, diversas questões e, com isso, reduzir essa ocupação do judiciário com as suas situações. Mas a outra novidade que eu considero que, de facto, ela foi muito feliz, e não só ela foi muito feliz, como ela trouxe toda uma textura, todo um complemento que vem resolver inúmeros problemas, que é a circunstância dos termos da cláusula compromissória de mediação. E em particular, atendendo à experiência que o Brasil já tem em relação à arbitragem, onde também existe a questão da cláusula compromissória arbitral, aqueles problemas que surgiram lá atrás com a arbitragem, de por vezes existirem as chamadas cláusulas compromissórias vazias e a necessidade de se recorrer ao judiciário para preencher esse vácuo, essas imperfeições dessas cláusulas em relação à arbitragem, o legislador brasileiro, através da Lei 13.140, ele colocou na lei, no artigo 22, aquilo que são os termos da cláusula compromissória de mediação, que deve constar na mesma, e que, se por acaso ela não estiver completa, como é que ela deve de ser entendida, como é que ela deve de ser colmatada, como é que ela deve de ser corrigida. E aí nós vamos encontrar questões sobre prazos mínimos e máximos, quais é que são as particularidades e os cuidados que se tem de ter em relação à indicação do local onde a mediação vai ser realizada, ou a forma pela qual a mediação vai ser realizada, os critérios de escolha do mediador e também aquilo que é a consequência ou a penalidade pelo não comparecimento no primeiro encontro, que, como sabemos, é considerado obrigatório nos termos da lei de mediação e também é considerado obrigatório nos termos do Código de Processo Civil. Para além dessa enorme novidade que eu acabei de vos trazer da cláusula compromissória de mediação, que é não só arrojada, mas que ela evita uma série de desgastes e abrevia também aí a questão da sua execução, da sua efetividade, nós encontramos, e aí eu devo de vos confessar que na altura, lá em 2015, eu tive muitos questionamentos sobre esta novidade colocada na lei de mediação, no artigo 46, onde existe desde logo, vejam, desde 2015, que foi pensado pelo legislador e colocado em lei, que a mediação pode ser utilizada, ela pode utilizar internet
ou qualquer outro meio de comunicação que permita transação à distância, aquilo que nós denominamos hoje de mediação online. Certamente que o legislador brasileiro em 2015 não sabia que passados 5 anos nós iríamos passar por um período que não sabemos quanto tempo vai demorar, onde apenas o online é seguro e onde nós temos todas estas restrições de questões de presencial e questões de contacto físico. E com isso, nós também ouvimos o próprio secretário de Estado dizer que ele próprio nunca pensou que fosse antecipado para 2020, isto é, que em 2020 nós já estivéssemos a utilizar e a ter necessidade de descobrir o que é a mediação online, que vias nós podemos utilizar através de internet e outros meios de comunicação as transações à distância, e aí, de facto, mais uma vez, muito arrojada e muito inovadora, esta lei nos traz essa possibilidade e regulamenta. E tem um outro ponto que eu considero que é de particular relevância de nós colocarmos, que é o que consta no parágrafo único do artigo 46, onde nos refere a possibilidade, e vejam como a mente de mercado que nós temos aqui do que é uma dimensão desta aldeia global em que vivemos, que é o nosso planeta Terra, foi também aqui considerada pelo legislador brasileiro, quando ele estabelece a possibilidade de domiciliados no estrangeiro, domiciliados no exterior do Brasil, aderirem e se submeterem à mediação segundo as regras da Lei 13.140, da Lei de Mediação Brasileira. De facto, com isso, traz não só a possibilidade de fazer esta gestão entre conflitos entre brasileiros, mas também a questão, brasileiros e outros que residam, que estejam domiciliados em território brasileiro, mas também a possibilidade de haver mediações e a aplicação da Lei 13.140 com todos os seus efeitos e com todas as suas consequências para sujeitos que estejam domiciliados no exterior. Com estas inovações que precisamos de registrar e precisamos também de entender que as principais expectativas do Judiciário lá em 2015, porque nós estamos a falar não só de uma política pública, mas estamos a falar de uma proposta de alteração. Nós temos também que entender quais foram as expectativas do Judiciário em 2015. Quando falávamos em conseguir trazer um maior acesso, ou um acesso mais amplo à justiça, aquilo que é necessário entender é que a preocupação, de facto, do Judiciário, ela, mais do que esse acesso a uma ordem jurídica justa, a preocupação era a questão de resolver a situação de quase colapso do Judiciário brasileiro, que na altura nós tínhamos cerca de 100 milhões de processos, onde apenas 30% de vazão era dada. Isto com conflitos repetitivos, isto com conflitos que não precisavam de ir ao Judiciário e também com aquela questão que já vos trouxe do próprio poder público também ele ser muito demandante. Toda essa questão é relevante de termos em consideração relativamente àquilo que eram as expectativas do Judiciário em 2015, em especial em relação ao momento que estamos a viver hoje, porque, como sabemos, os prazos processuais presenciais estão absolutamente parados desde março e, com isso, não só a máquina está a ficar ainda mais pesada, como se nós continuarmos a ir ter com o Judiciário para resolver todo o tipo de conflitos, em especial aqueles que têm origem neste momento excepcional de pandemia que consta das Constituições, mas que nós nunca pensámos que o mesmo seria necessário de ser utilizado, precisa de ser tido em consideração e refletido por todos os operadores do mundo jurídico. Há aqui uma outra questão, em termos de expectativa, que é também
a construção de uma nova era de acesso à justiça. Esta construção desta nova era de acesso à justiça, eu considero que é muito importante de nós a trazermos para cima da mesa, porque nós não estamos a falar de uma nova cultura, nós estamos a falar sim da necessidade de uma reeducação para um acesso à justiça diferenciado. Houve também aqui a preocupação do legislador brasileiro de que fosse acautelado aos necessitados, que fosse assegurado a gratuidade da mediação. E isso é muito importante de nós trazermos aqui, porque essa salvaguarda legal do processo de mediação de uma justiça gratuita ou de uma assistência jurídica gratuita, ela está regulamentada na lei de mediação, como eu disse no artigo 4º, inciso 2º. Ela é, digamos assim, reforçada no artigo 10º, quando se fala de que quando um estiver assistido por advogado ou defensor público, o outro também deve de estar. E por conta desta questão, nós estamos aqui a trazer a importância de que quem não pode pagar por esse serviço seja acautelado através destes institutos a ter acesso ao mesmo. Aquilo que eu gostaria aqui de reforçar e de frisar em relação a esta situação é que destinatário da gratuidade são todos aqueles que são necessitados economicamente com o fim de ter acesso à justiça gratuita para a resolução do seu litígio. É isso que também diz a própria Lei de Assistência Judiciária. Aquilo que importa aqui questionarmos, e aí já entrando numa avaliação sobre aquilo que tem acontecido durante estes 5 anos, é se quem está a ter acesso a essa assistência, quem está a ter acesso a este processo de uma forma gratuita, se de facto são tudo pessoas que não podem pagar por esse serviço ou se ele tem estado indevidamente a ser prestado gratuitamente a pessoas que têm condições de o remunerar, condições de o pagar. E isso é muito importante porque é isso que vem dignificar também o Instituto. Quando lá, em 29 de junho de 2015, a lei foi publicada e foi concedido o tempo de vacatio legis, isto é, o tempo em que a lei é publicada e a diferença até ao momento em que ela entra em vigor, o que aconteceu foi que durante esses 180 dias, isso foi o tempo de preparação para a sua implementação. Isto é, esses 6 meses foi o tempo considerado necessário para que houvesse uma implementação organizada, não só de estruturas públicas, com equipamentos públicos e profissionais capacitados, mas também de estruturas privadas, com a necessária logística e com os necessários profissionais também aqui capacitados. E aquilo que na altura também, mais uma vez, foi considerada como a pretensão, isto 2015, foi o quê? A criação de centrais de mediação judicial em cada comarca. Por outro lado, a criação de um mercado novo, um mercado privado de gestão e resolução de conflitos, para além daquilo que já havia, que era a arbitragem, trazermos então aqui também este mercado que é a mediação, que não é concorrente à arbitragem, mas sim complementar, onde nós precisávamos de mediadores, em 2015 precisávamos de mediadores bem formados, bem capacitados, e aqui surge de facto a questão da capacitação com qualidade, onde nós encontramos a capacitação e os termos da capacitação judicial com a emenda número 2 que vem a acontecer em 2016 da Resolução 125 de 2010 e, por outro lado, a capacitação em mediação privada com as orientações ou pelo menos com as referências daquilo que o CONIMA nos traz. E, por outro lado, a questão da remuneração dos mediadores, porque desde 2015 que esta matéria, remuneração dos mediadores, consta da lei. Ela veio, em relação aos mediadores judiciais, a ser complementada
em 2018 pela Resolução 271 do CNJ e relativamente aos mediadores privados, através de tabelas de câmaras empresariais, setoriais e corporativas, bem como mediadores autónomos que funcionam de uma forma ad hoc, ela encontra-se regulamentada no mercado. Aí chegamos a 2020 e a pergunta que se precisa fazer é: quem tem fiscalizado o cumprimento da lei de mediação? Desde logo, não só sabemos que a fiscalização deve de ocorrer pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pelo próprio CNJ e por via da nossa ação social. Nesse momento que nós estamos a viver de retrospectiva e de reflexão, eu considero que vale muito a pena assistir à entrevista que foi dada no dia 29 de junho de 2015, data da publicação da lei, na TV Brasil Gov, pelo então Secretário Nacional de Reforma do Judiciário, Dr. Flávio Cross Caetano. É muito interessante não só de ver como tudo isto que eu vos acabei de dizer na altura foi pensado, na altura foi criada essa expectativa para que agora, então, nós façamos a pergunta, que é: cumprimos ou estamos no ano em que vamos cumprir o primeiro lustrum, isto é, o primeiro período de 5 anos, que corresponde a metade de uma década. E a pergunta que se impõe, a meu ver, e que eu quero trazer aqui para vos provocar, é como é que nós estamos a iniciar, ou como é que nós pretendemos iniciar esse segundo lustrum, isto é, este segundo ciclo destes 5 anos, porque há algo que é certo. Nós vamos chegar a 2025 e em 2025 nós vamos ter a primeira década da lei de mediação. E por conta disso, cumpre nós nos questionarmos sobre qual o desenvolvimento que pretendemos, o que é que nós queremos efetivamente alcançar. Quem me conhece e quem tem visto e assistido e estado comigo em formações e nos demais trabalhos que eu faço, sabe que eu acredito em ciclos de 5 anos, como sendo o período normal para que algo de forma sustentável se crie, algo de forma sustentável se mude e transforme. E por conta disso, os primeiros 5 anos de uma década, por regra, este primeiro ciclo, ele é muito importante para nós ganharmos mobilidade e curiosidade. E isso aplica-se a todos os momentos, acredito eu, da vida. Não só desde os nossos individuais primeiros 5 anos de vida, ali do nosso primeiro ano ao 5º, como também quando nós temos uma graduação de 5 anos, no caso da minha, em particular, o meu curso de Direito foram 5 anos, e por conta disso também, desde o primeiro ano até ao final da graduação em Direito, o que aconteceu. Depois, desde que comecei a exercer a advocacia no primeiro ano até ao 5º ano, o que aconteceu na mediação e em todas as outras atividades. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque nestes primeiros 5 anos que passaram da lei, nós precisamos de entender qual era a nossa expectativa e hoje precisamos de fazer aqui uma reflexão. Quando eu digo hoje, eu refiro-me a este ano. Nós precisamos de fazer aqui uma reflexão sobre se essa expectativa foi muito alta ou se essa expectativa foi baixa demais. Na verdade, o que nós precisamos de fazer é um ponto da situação. Nesses primeiros 5 anos, eu diria que nós conseguimos aprender a falar sobre mediação e por isso eu diria que iniciamos a comunicação. Por outro lado, nós tivemos, sim, algumas frustrações com a lei de mediação. Melhor, não foi com a lei de mediação. Nós tivemos algumas frustrações com a mediação em si e em algumas situações pela não aplicação da lei. E com isso, nós iniciamos alguns conflitos. E por outro lado, aquilo que me parece que também já começou a acontecer foi que, se iniciarmos alguns conflitos, também iniciarmos algumas negociações.
iniciámos aqui esta necessidade de saber dar, saber receber e saber pedir. Tudo isso, no meu ponto de vista e da minha avaliação, ela está efetivamente com várias respostas que nós precisamos de escutá-las e de entendê-las. Aí, relembrar. Vocês lembram que eu falei que a lei de mediação ela entrou em vigor dia 26 de dezembro de 2015, certo? O que é que eu quero e porquê é que eu estou a trazer esta data? Porque do meu ponto de vista, nós temos aqui um período de 6 meses até ao aniversário efetivo da entrada em vigor da lei de mediação. E isso permite-nos termos este momento de 6 meses para nos prepararmos sobre como vamos querer começar este segundo ciclo, onde, pessoalmente, eu acredito ser possível nós conquistarmos autonomia do processo de mediação, independência do processo de mediação e respeito. Respeito pela lei, respeito pelas regras, respeito por disciplina. Isto é, uma coordenação, um equilíbrio e um efetivo desenvolvimento. Não só desenvolvimento da comunicação que já iniciámos, um desenvolvimento e um aperfeiçoamento da necessária gestão e resolução efetiva dos conflitos que foram surgindo e também um desenvolvimento da negociação. A pergunta que se coloca e que se impõe agora é se estamos ou não prontos para avançar. Isto é, toda a transformação ela gera mudança, mas a pergunta é se essa mudança gera efetivamente transformação ou se nós vamos continuar a fazer o mesmo, isto é, se os operadores do direito vão continuar a não validar e a não avaliar tudo aquilo que é benéfico, todos os benefícios, todas as vantagens que foram apresentadas lá em 2015 e que nós precisamos de correr atrás para as colocar em ação. A pergunta que se coloca é esta necessidade de, após esta visão retrospectiva, isto é, após esta visão do passado, o que é que nós agora temos e como é que nós agora podemos desenvolver este momento. Em primeiro lugar, eu quero começar aqui também por partilhar alguns dados com vocês. A Justiça Estadual, ela é formada por 9.605 varas de justiça e elas estão espalhadas em 2.761 comarcas. Lembram que eu falei que uma das expectativas era que houvesse esta oferta em cada comarca? Bom, os dados em concreto de 2013 é de que existiam 2.761 comarcas e os dados em concreto do CNJ de 2019 são de que existem 1.088 sejusques. Isto é, em 5 anos nós alcançámos cerca de 50% de comarcas brasileiras onde nós temos mediação judicial. É um objetivo que nós podemos medir se ele é bom, se ele é mau, se ele é mais ou menos, se ele atende àquilo que era a expectativa ou não. O que importa é nós entendermos que estes dados estão aí para serem analisados. De outra forma, no mercado privado brasileiro, nós hoje temos cerca de 600 câmaras privadas de mediação e arbitragem atuando. E este é um dado da Adam Tecnologia deste ano de 2019. Destas, cerca de 10%, 62 câmaras privadas estão cadastradas no CNJ. E isso é um dado do portal do CNJ, onde nós encontramos as câmaras cadastradas por estados. E sobre os mediadores? Bom, sobre os mediadores, também no registro do cadastro do CNJ, nós encontramos cerca de 5.360 mediadores judiciais e certificados e registrados pelo ICFML, nós encontramos cerca de 450 mediadores privados. Por tudo isto e por todos estes números,
A pergunta que se impõe agora numa visão prospectiva, isto é, numa visão para esse futuro que nós temos aí dos próximos 5 anos até nós completarmos esta década, e neste período que nós temos de 6 meses até nós chegarmos ao aniversário da entrada em vigor da lei de mediação, é necessário, parece-me a mim, fazer a pergunta sobre o que pode ser realizado, o que pode ser ajustado e o que ainda precisa de ser criado. Nós precisamos, na minha lógica e no meu modo de ver, de sair daquilo que eu costumo trabalhar com vocês sobre sair do mapa para conhecer e entender efetivamente o território da mediação. É como se nós largássemos o GPS e pegássemos na carta que nos envia para onde nós efetivamente pretendemos ir no terreno. Desde logo, nós precisamos de entender porquê continua a acontecer no Brasil a manutenção e a persistência de confusão entre negociação, processo de conciliação e processo de mediação, porque se em outros modelos, nomeadamente como o modelo anglo-saxónico, nomeadamente como os Estados Unidos, negociação, conciliação, mediação é tudo mediation, no Brasil são institutos diferentes. Negociação não tem regulamentação legal, ela é mencionada, nomeadamente no Código de Processo Civil, mas os processos de conciliação e os processos de mediação estão regulamentados. Existe lei, existem princípios, existem regras, existem pressupostos, existem indicadores. Não há razão de ser de, ao fim de 5 anos, continuarmos a insistir numa confusão que a lei, há 5 anos atrás, nos trouxe de uma forma absolutamente clara. Além disso, precisamos também, no meu entender, de verificar como e o que é que necessitamos de fazer na prática para responder a algumas resistências. Resistências dos operadores de direito, em especial advogados, mas também juízes, resistências das próprias, ou de pelo menos algumas empresas, e resistência também de alguma parte da população. O que é que podemos fazer, como podemos entender essas resistências, como podemos acolhê-las, como podemos trazer informação esclarecida, informação que seja de qualidade para que as pessoas tenham clareza, tenham uma decisão ou tenham pelo menos um esclarecimento informado para tomarem as suas decisões também de uma forma informada. A falta de reconhecimento que ainda se verifica pelo Brasil sobre a atividade técnica especializada, em especial e em particular dos mediadores judiciais, que na sua grande maioria, para não dizer quase totalidade, continuam sem receber a sua remuneração, continua sem ser aplicada a resolução do CNJ que desde 2018 estipula graus para a atuação como mediadores, no fundo, e aí tem de ver com critérios da sua profissionalização, da sua experiência, da sua formação, e também porque é que esses mesmos mediadores, que isso é necessário nós entendermos, esses mesmos mediadores judiciais aceitam continuar a prestar gratuitamente a sua atividade técnica especializada, porque falarmos de mediadores judiciais significa falarmos de profissionais que têm pelo menos uma graduação universitária há 2 anos, independente do tema, que fizeram uma formação teórica reconhecida pelo CNJ e uma formação prática. Isto é, estamos a falar de profissionais que pretendem atuar e atuam efetivamente do melhor que podem, do melhor que sabem, com essa especialização e têm depois formações continuadas. Bom, por tudo isto e atendendo aí também ao avançar da nossa hora, o que é que nós podemos e o que é que nós estamos disponíveis para fazer? E esta pergunta e esta provocação que eu vos quero deixar aqui hoje é o que é que nós queremos de facto construir conjuntamente em relação àquilo que é o Instituto Regulamentado
do processo de mediação no Brasil. E se vocês já me ouviram há uns tempos dizer temos 5 anos para ver em que ponto vamos ficar, em que ponto estaremos, agora eu diria que nós temos 6 meses para nos prepararmos para a segunda parte da década da lei de mediação. E com isso é necessário que individualmente cada um de nós se questione sobre o que é que de facto se pretende e se predispõe a realizar, o que é que individualmente cada um de nós consegue ajustar e o que é que também individualmente nós conseguimos criar. Mas não só individualmente. Nós precisamos de identificar o que é que conjuntamente podemos fazer como sociedade e como sociedade organizada que precisamos de ser. Com toda esta reflexão e com toda esta problemática, mas também ok, estão aqui a pedir-me que gostariam de saber o canal em que passou a entrevista do Dr. Flávio. Foi na TV Brasil Gov. Ok? Vocês podem colocar no YouTube TV Brasil Gov e vão encontrar no dia 29 de junho de 2015 a entrevista que ele deu. No dia da publicação no Diário Oficial da União da Lei de Mediação. Então, se também colocarem entrevista Secretário Nacional de Reforma do Judiciário, também conseguem localizar. Vale a pena, porque não só atendendo à sua enorme competência, mas também a todo o envolvimento que ele teve na questão da lei, e aí nós ainda temos mais uma outra questão que hoje eu não trouxe, que é a questão do Código de Processo Civil, porque estavam a tramitar 2 legislações onde a mediação consta, porque a mediação também consta do Código de Processo Civil, e toda essa gestão, toda essa negociação, toda essa organização dos 2 diplomas foi fundamental para o sucesso que nós tivemos e para a riqueza do conteúdo que a legislação brasileira nos traz. Estes eram, em resumo e em suma, as questões e os pontos que eu hoje, aqui no nosso webinar, vos queria trazer, cumprindo nesse sentido o objetivo aqui da nossa comunidade DN, no sentido de nós conseguirmos refletir e conseguirmos também termos uma visão crítica do que está acontecendo, mas não só uma visão crítica de apontando o dedo, mas também uma visão construtiva no sentido de apontar soluções e apontar e reconhecer aquilo que também já foi possível construir. Podia estar melhor? Sempre vai poder estar melhor. A questão é, vamos focar-nos em falar sobre aquilo que não foi feito ou sobre aquilo que correu menos bem, ou vamos focar-nos naquilo que é a nossa pretensão, que é o sucesso do Instituto, é o crescimento do Instituto. Eu vou abrir para vocês colocarem aí questões no vosso chat, colocando-me à disposição para responder ao que entendam, e se eventualmente alguém quiser partilhar a tela comigo, também me poderão trazer essa mesma questão. Vejo que há só inteirar-me das vossas perguntas. O webinar é E agora, 5º ano da Lei de Mediação Brasileira. Quem faz parte da nossa comunidade DN terá acesso também ao workbook, e esse é digamos, dos privilégios, ou uma das vantagens de fazer parte da nossa comunidade. Da minha parte, não havendo então aí mais nenhuma outra questão, além dos agradecimentos, mas em termos de resumo e sobre as informações finais, aquilo que eu vos quero trazer é, temos 6 meses até dezembro para nos prepararmos sobre aquilo que queremos em relação ao segundo ciclo de mais 5 anos para alcançarmos a primeira década da lei de mediação. Vamos trabalhar de uma forma conjunta,
vamos trabalhar de uma forma individual e certamente vamos conseguir conquistar e colocar e implementar os resultados que pretendemos. Da minha parte, muito obrigada. Havendo só ver se existe mais algum questionamento. Ok. Obrigada a todos aqueles que me estão a agradecer. As vossas palavras, elas são muito motivadoras e elas só reforçam não só o trabalho que eu venho fazendo, como também o quanto é importante estarmos juntos. Porque estando juntos nós vamos certamente conseguir alcançar e ultrapassar de uma forma mais coesa esses obstáculos com que nos deparamos sempre e que fazem parte desta vivência. Obrigada, Silvânia, Elaine, Kelly, são muitas a quem eu teria que aqui agradecer individualmente. Muito obrigada. Eu fico, como sempre, à disposição. Sabem quais são os nossos contactos, as nossas redes. Continuem aí a seguir-nos, que em breve eu também trarei mais novidades em relação àquilo que tenho vindo a fazer no seio e no objetivo de que aquilo que são os métodos consensuais, eles ganhem a força, o prestígio, a notoriedade e o espaço que merecem alcançar. Em que eles não vão retirar espaço ao judiciário, porque esse continua lá, firme e forte. Eles vão sim ocupar um espaço que se encontra livre e disponível para ser preenchido. Da minha parte, um forte abraço, muito obrigada e até breve.